Símbolos. Hoje falamos de símbolos. No outro vídeo falei de beleza, de como o cristianismo construiu catedrais, afrescou abóbadas, esculpiu madeira e pedra com uma precisão que não era técnica. Era teologia. Era uma maneira de dizer coisas que as palavras não conseguem conter. Hoje vamos mais fundo, porque por trás de cada arco, cada mosaico, cada pequena incisão no anel de bronze encontrado nas catacumbas, há uma linguagem. Uma linguagem que alguém deixou de entender. E quando deixas de entender uma linguagem, deixas também de entender quem a falava. Os símbolos cristãos não são ornamento. São pensamento comprimido. São a resposta a perguntas enormes, posta numa forma que se pode esculpir, pintar, traçar no pó com um dedo. Comecemos do início, não da cruz. Começa-se sempre da cruz. E isso já é um erro. O primeiro símbolo cristão não é a cruz. É um peixe. Pensa nisto. O primeiro sinal secreto de uma das religiões mais influentes da história humana é um peixe. Por que um peixe? Porque em grego peixe diz-se ictis. E essas 5 letras são as iniciais de Jesus Christos Theou Huios Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Um credo inteiro dentro de uma única palavra. Um credo inteiro dentro do contorno de um peixe. E este peixe não era exposto, era traçado. Um cristão encontrava um desconhecido, não sabia se podia confiar e traçava um arco no pó. Se o outro completava o desenho com um segundo arco, fechando a forma, os dois reconheciam-se. Eram irmãos, podiam falar. Estamos nos primeiros séculos depois de Cristo. Roma não tolera esta nova religião. Rezar é perigoso. Reunir-se é perigoso. Professar a própria fé em público pode custar-te a vida. E então a fé desce à terra, literalmente, às catacumbas, e esconde-se num peixe traçado numa parede úmida. O símbolo nasce da necessidade, nasce da pressão. Quando algo é comprimido com força suficiente, ou se parte, ou se torna diamante. Os cristãos dos primeiros séculos escolheram o diamante. Mas não se tratava apenas de esconder. Tratava-se de ser compreendidos. E para ser compreendidos, era preciso falar a língua de quem te rodeava. A arte paleocristã é um dos fenômenos mais fascinantes e menos contados da história visual do Ocidente. Os cristãos das origens não inventam uma estética do nada. Habitam um mundo greco-romano, conhecem essa tradição, respiram as suas formas e transformam-nas. Pega no Bom Pastor. Essa figura de um jovem que carrega um cordeiro nos ombros é o símbolo por excelência de Cristo na primeira iconografia cristã. Mas essa figura já existia. Era Apolo Crióforo, o portador do carneiro. Era Hermes com o cabrito. Era Diôniso. Os cristãos pegam numa forma familiar e enchem-na de um significado novo. O próprio cordeiro. No judaísmo, o cordeiro pascal é o sacrifício que salva, o sangue nas ombreiras, na noite do Êxodo. Os cristãos reconhecem em Cristo esse cordeiro. E quando o representam, alguém que vem do judaísmo entende uma coisa, alguém que vem da tradição greco-romana entende outra. E as duas leituras são verdadeiras. O pavão. Nas tumbas romanas, o pavão era símbolo de imortalidade, porque se acreditava que a sua carne não se corrompesse. Os cristãos levam-no para as catacumbas, para os sarcófagos, para os mosaicos. O mesmo símbolo, a mesma esperança, uma nova raiz. A menorá judaica, o candelabro de 7 braços, aparece na arte paleocristã, como memória de uma herança que não quer ser esquecida. O cristianismo nasce do judaísmo. Não o cancela. Carrega-o consigo, até o fundo marinho com peixes e golfinhos que os romanos usavam para decorar as suas termas e vilas,
torna-se nos contextos cristãos uma imagem de salvação. O golfinho que acompanha as almas dos náufragos. Cristo que acompanha as almas dos mortos. O gênio dos primeiros cristãos não estava no isolamento. Estava na transformação. Pegavam nas imagens do mundo que conheciam e sopravam dentro delas algo diferente. A cruz chega mais tarde. Isto é algo que muita gente não sabe. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, a cruz quase nunca é representada. Está demasiado próxima. É demasiado dolorosa. Demasiado concreta. A cruz é um instrumento de execução. O mesmo instrumento em que morreu o seu Senhor. Não se expõe. Fala-se da ressurreição, não da morte. A cruz, como símbolo cristão dominante, emerge depois de Constantino, depois do Édito de Milão de 313, quando os cristãos saem da clandestinidade, quando a perseguição termina, quando podem erguer a cabeça. Antes da cruz está o Quiró, as 2 primeiras letras gregas do nome de Cristo sobrepostas para formar um monograma. Constantino manda pintá-lo nos escudos dos seus soldados antes da Batalha da Ponte Milvio. In hoc signo vinces, neste sinal vencerás. E vence. Depois está o Alfa e o Ômega, primeiro e último, o princípio e o fim. Deus que contém todo o tempo dentro de si. 2 letras que declaram algo absoluto. Os símbolos cristãos das origens não eram decoração, eram declarações. Declarações perigosas, muitas vezes. Declarações que custavam algo. E hoje? Hoje há a cruz de ouro no pescoço, bonita, reluzente, suspensa sobre um decote. Não pesa nada, não diz nada, não custa nada. Há o peixe na carroçaria de um carro, o pequeno ictis colado no para-choques, entre o seguro e o autocolante da lavagem do carro. Esse mesmo sinal que os cristãos traçavam no pó, quando ser reconhecidos podia significar a morte, é agora um objeto de bazar. A catedral fotografada com o telemóvel e publicada nas redes sociais. Lindíssima. Quantos likes? Mas o que está escrito naquela parede? O que significa aquele mosaico? O que representa aquela figura de braços abertos que te olha da ábside? Já ninguém sabe, ou quase ninguém. Os símbolos esvaziam-se quando nos separamos de quem os criou, quando perdemos a memória da pressão que os gerou. O peixinho era um código secreto entre perseguidos. Torna-se um autocolante porque esquecemos a noite das catacumbas. O fôlego contido, o arco traçado no pó. Isto não é apenas um problema estético, é um problema teológico. Um símbolo esvaziado não transmite nada, não transforma nada, é ruído. E sobre isto, sobre estes símbolos, sobre a sua história, sobre o peso que perderam e sobre como devolvê-lo, estou a trabalhar num livro. Anunciarei o título em breve. Mas se segues este canal, já sabes do que tratará. Devolvemos peso ao que já existe. Aprendemos a ler de novo. Entramos numa catedral e paramos de tirar fotografias durante 5 minutos e olhamos de verdade para o que está ali e por quê. O Pantocrátor na ábside não é um afresco, é uma declaração cosmológica. Cristo que segura o livro do juízo e levanta a mão numa bênção que é também sentença. Não é decoração. É o centro de todo o programa iconográfico daquela igreja. Tudo converge ali. Os vitrais de uma catedral gótica não são beleza ornamental. Eram a Bíblia para quem não sabia ler. Luz que passava através de histórias. Histórias que se tornavam luz. Era teologia feita de vidro e cor. O rosácea, o círculo que não tem início nem fim. Deus que não tem início nem fim. A geometria como argumento filosófico. E depois, a pergunta mais difícil, a que me faço eu também, a que creio que vale a pena fazer. Se os símbolos nascem da pressão, o que acontece hoje?
O que acontece no momento em que o cristianismo no Ocidente é marginal, incompreendido, muitas vezes ridicularizado? Talvez seja exatamente o momento certo para encontrar símbolos novos, não para substituir os antigos, mas para estar ao seu lado, para criar novos códigos que falem a quem vive agora, que carreguem o mesmo peso de verdade, que custem algo. Os símbolos vivos dão medo. Os símbolos vivos dizem algo que nem todos querem ouvir. Os símbolos mortos fazem de papel de parede. A pergunta é: queres um símbolo vivo ou queres papel de parede? Se viste o vídeo sobre a beleza no cristianismo, já sabes onde me situo. E sabes que esta não é uma pergunta retórica.